O calçado, ele sempre fez parte do meu pensamento de coleção, porque como eu escolhi o desfile para me apresentar minhas coleções, precisava de calçado. Tanto é que tem um dado super interessante, o meu desfile de formatura e o meu primeiro desfile oficial, eu não tinha conseguido ninguém para me fornecer calçado, e as modelos andaram descalças na passarela, né? Caramba. Até que eu consegui no meu segundo desfile, que seria o meu terceiro desfile, ou o segundo que tem coleção primavera, verão, outono e inverno, fazer finalmente primeiro coleção de calçados, né? E daí por diante não tem como você não pensar Uhum. na roupa sem pensar na bolsa, no calçado, no acessório e todo tipo de trabalho. Mas uma partezinha que a gente pulou aqui, que eu acabei pulando, né, ou pelas perguntas ou pela história, foi quando eu comecei a licenciar minha marca para grandes empresas. Então aí eu acabei fazendo vários contratos de licenciamento de tênis, de sapato masculino, sapato feminino, sandálias de plástico, por exemplo, com a Melissa, que Eu vi. tipo, 15 anos licenciando com eles, né? Então, Quais foram as outras marcas e grupos? Democrata, a própria Olímpicos, a CNS, agora a gente está fazendo um trabalho com a CNS, que é uma cadeia de lojas, né, de varejo, mas Uhum. que temos como desenvolver calçados. Agora a gente tem um contrato muito grande que a gente assinou com uma empresa de Belo Horizonte chamada Polo Go, onde a gente vai licenciar para grandes players de calçado do Brasil. Então já fiz com a Arezzo, com a Schutz, com várias empresas de calçado. São 30 anos de trabalho, então acabei passando. Já fez pra algum grande magazine, player mais Sim, popular? já fiz coleções de roupa para C&A, para Riachuelo, né? Então, Com collab ou com licenciamento? não, Ou assinando, desenvolver? foram colaborações. Com a Colaborações. C&A duas, né? Uma infantil e uma adulto, e com a Riachuelo uma através da La Garçon. Com a C&A foi através da Alexandre Hershkovich, né? Então, assim, já fiz de muitas coisas e calçado tá aí no repertório. Legal. E eu acho interessante, né, fazer essas coleções, né, são dois universos, quem produz moda e tem um valor agregado, constrói marca, e quem vende só roupa, muitas vezes, né, os fast fashion, os magazines. Então, aconteceu, foi um desafio colocar uma linha de produto para vender no fast fashion, que querendo ou não, o público-alvo é diferente? Foi um desafio fazer, na verdade, assim, continuar com o tipo de preço que é sugerido por uma fast fashion, porém não perder nem qualidade de design, nem qualidade de costura. Então esse foi o maior desafio meu, é o maior desafio quando eu trabalho com empresas que fazem produtos mais baratos do que o meu prêt-à-porter, que é feito por alfaiates e num ateliê e tudo mais. Então, para manter o DNA através da costura e do tecido, aí é um grande desafio, mas dá para fazer. Legal. A Alexandre Hershkovich tem hoje um e-commerce, a galera consegue comprar? A gente vende hoje basicamente em 4 pontos de venda. A gente não tem e-commerce próprio ainda. A gente vende na Farfetch, a gente vende na Pinga, que é uma multimarcas que tem aqui no Rio, aqui em São Paulo e no Rio. A gente vende na NK Store, né, que é uma das multimarcas mais importantes do Brasil. E numa multimarca que eu mesmo abri, que chama Loja 27, que fica na Galeria Metrópole aqui em São Paulo, no centro. Ah, que legal. Então hoje a marca ela é vendida em 4 pontos de venda. Legal. E pelos licenciados na rede de licenciados deles. Então, a gente tem uma linha de cama, mesa e banho já há 20 anos com a Zelo, né? E é vendida nas lojas da Zelo, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma distribuição muito grande quando a gente faz a conta e entra com os pontos de venda dos licenciados, né? E pretende colocar o e-commerce da marca, o e-commerce próprio no ar quando? Sim, esse ano ainda. Legal. Né? Não, sim, é super importante, né? Que hoje, através, por exemplo, da Farfetch, né, que é um super player online mundialmente, a gente obviamente tem um fluxo muito maior de pessoas indo para o site do que se a gente só tivesse o nosso site próprio. Então a gente vai ter o nosso site próprio, mas hoje a gente concentra os lançamentos nessas 4 lojas que eu falei. Legal. E como é que funciona a venda para Farfetch? Eles compram a coleção Não, é inteira? marketplace, né? Então você Marketplace. anuncia, né, ou você publica uma coleção ou um produto no momento que você quiser, né? Eles cuidam de toda a parte da imagem, né, da estética ali do site, então eles fotografam as coleções, né? Então Uma eles operação de marketplace complexa, então, né? super complexa, E porque não é eles qualquer um que entra. não, eles têm que ser aprovado, escolhido, enfim, né? Não é assim, você abre sua loja e tudo mais, né? Então você tem que ser escolhido, aprovado para estar dentro da Farfetch
e vender pro mundo inteiro. E daí eles que fazem as fotos das roupas, tudo em modelos. E Isso é feito no Brasil? é feito no Brasil. E daí você, quando você sobe o estoque, você publica na sua loja, na sua página dentro da Farfetch, né? E faz as vendas através deles. Eles mesmos recolhem a roupa já embalada no endereço que você tem o seu estoque e fazem o despacho. Legal. E dentre essas coleções que tu assinou, collabs, qual foi a mais marcante, assim, que tu lembra com mais... Não vou dizer mais carinho que outras, mas a que mais marcou a tua trajetória? A que mais marcou minha trajetória talvez tenha sido a mais longa, que é a Zelo, que é de cama, mesa e banho. Eu acho que também marcou bastante minha trajetória foi a Melissa, né? Porque fazer 15 anos desenvolvendo novos shapes de calçados de plástico, mesmo a matéria-prima, é um trabalho constante e inovador também, acho que marcou também bastante. O legal que eu acho da Melissa é, claro que tem todo o branding, que a marca é incrível, né? E eu passei a consumir agora com a minha filha. E já tem algumas Melissas. E sempre que a gente vai na loja tem algo diferente e tem Sim. coisa que, assim, cara, não dá pra imaginar como que eles conseguem fazer tantas coisas diferentes. E eu acho incrível. Porque eles desenvolvem ao longo do tempo, porque eu já tô trabalhando com eles há mais de uma década, eu percebi a evolução do tipo de construção e de matéria-prima empregada, né? Então, no começo era Que é só... sempre o mesmo, né? Ou Então, não. mais ou menos, agora eles conseguem agregar outros materiais e outras matérias-primas injetadas ou coladas ou de outras maneiras de montar, e ele consegue ser um calçado muito mais complexo do que há 10, 15 anos atrás, né? Então a tecnologia também evoluiu junto com eles, né? Mas, por exemplo, eu gostei muito de fazer band-aid com a Johnson, ou fazer Band-aid? isqueiro com a Bic. Então, assim, eu fiz outras coisas muito especiais, né? Bem populares e que chegaram... Isso foi collab ou Foi desenvolvimento? uma colaboração específica. Então, tanto os band-aids quanto os isqueiros foram produzidos 600 mil unidades, né? Então, 600 mil isqueiros, 600 mil caixinhas de band-aid, né? Eu lembro que os dois, assim, esgotaram em poucas semanas, assim. E foram coisas muito icônicas que eu fiz, porque eu gostava dos produtos e achava que eu podia pôr a minha identidade nos produtos. Que legal. E você assinou os uniformes do McDonald's. Como que foi Também. isso? Foi ótimo, foi uma experiência boa, onde eu tive contato... Aliás, foram 2 experiências de uniformização muito interessantes, com o McDonald's e com a Go, né? A Go é mais recente, né? Onde, basicamente, eu fiz o mesmo tipo de trabalho. Eu conversei com grupos de cada função, né? De cada, por exemplo, no McDonald's, eu tinha um grupo de pessoas que trabalhavam no caixa, de chapeiros que trabalhavam na chapa, do Mac Café e tudo para saber o que eles necessitavam na função deles para poder fazer um trabalho melhor e entregar um desenho melhor, um uniforme melhor. Na Go, a mesma coisa, né? A gente fez um trabalho prévio, antes dos uniformes serem lançados, de mais de um ano de conversas e uso mesmo de protótipos dos uniformes pelos colaboradores da Go, até que, de fato, isso foi uma aprovação geral entre eu, a diretoria, né, da Go, e quem ia usar, né? Então, sempre esses trabalhos que envolvem muitas pessoas a serem uniformizados é um trabalho onde eu acabo fazendo a muitas mãos e não só ouvindo muitas pessoas, né? Bem colaborativo, né? Super. Legal. E como que tu chegou? Foi um convite do McDonald's? Foi um convite do McDonald's e um convite da Go também. Foram convites, pessoas que enxergaram em mim um potencial não só de fazer a roupa, ou o licenciamento, ou o produto que eu estava fazendo, mas em enxergar o uniforme de uma outra maneira, né? De uma maneira mais contemporânea, mais linkada com o que eles estavam precisando, e me elegeram para fazer esses trabalhos. Bacana. E foi só o uniforme? Porque o McDonald's lançou uma linha de produto que foi comercializada. Esses produtos não chegaram a ser comercializados? Não, eu fiz isso faz muito tempo, né? Foi, acho que entre 2004 e 2015, alguma coisa assim, que eu acho que agora eles têm produtos, né? Eu vi que tem camiseta, bolsa, um monte de coisa, achei super legal. Mas eles não podiam comercializar os uniformes, né? Eu sei que tem muita coisa vendendo em eBay, essas coisas, porque eu sempre me mandam, tem uma roupa do McDonald's que você assinou vendendo, tudo, mas eles nem podem vender, eles têm que, quando os funcionários saem do McDonald's, eles têm que devolver as roupas. Então, essa é boa, né? Leiloar no eBay. Mas isso acontecia. Legal. E, Alexandre, na sua carreira de estilista, qual que foi a maior dificuldade, assim, que tu enfrentou? Desde o começo, tu lembra de algo lá atrás que, cara, isso foi difícil fazer isso? Acho que sempre houve, assim, uma série de micro dificuldades, né, assim, desde as do dia a dia, mas eu acho que o crescimento em si, as decisões que a gente tem que ter quando a gente está crescendo, ou seja, são decisões de investimento, são as mais duras de se tomar.
né? Vou investir nisso, vou criar mais uma linha de roupa, vou comprar mais uma máquina de costura, vou abrir mais uma loja. Então essas decisões são as mais complexas e demoram mais tempo para debater. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para você assistir esse episódio completo, que tá incrível, é só você ir lá no YouTube e procurar por Marcas Podcast e aproveita e já se inscreve.